Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Questão de Deus, aquele podcast que tenta te aproximar dos assuntos ligados à igreja, ligados a Cristo e também a todas as possibilidades que a fé nos dá e nos conduz. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado especial, sócio desse Isso mesmo. podcast, né, Tarcísio? Isso mesmo. Everson, e com o Tarcísio, que é Isso host mesmo. desse podcast aqui junto comigo. E hoje a gente vai tratar de um tema especial. Uhum. Um tema que está em alta aí, né? Que é o medo da perseguição da igreja. Seja bem-vindo, Everson. Olá, tudo bem? Como é que tá, Léo, Tarcísio? Tudo bem, Muito nossa. obrigado aí pelo carinho e pelo convite de estarmos juntos mais uma vez. O prazer é todo nosso, né? E temos já, né? Lógico, o Léo já fez essa a introdução, né? Para já começar esse assunto. E realmente, né? A gente já vê a perseguição na igreja, né? Principalmente, eu acho que já nos primeiros séculos ali, né? No primeiro século, na verdade, logo depois que Jesus foi ressurreto, ressuscitou. Os discípulos, né, os apóstolos, no caso, já começaram ali também a sofrer as consequências de crer no Cristo, né, crer em Deus e professar a sua fé. Então, só que isso ficava muito evidente, né, nessa época, principalmente porque eles eram punidos mesmo com a morte e muitas vezes mártires, né? Eram martirizados, eram colocados ali também crucificados. E a gente sabe também tudo isso que aconteceu principalmente com os 12 apóstolos também, né? Inclusive Paulo, Pedro e todos eles ali, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco, Everson, também, lógico, a gente vai chegar até os dias de hoje, né? Se a gente pode Exato. dizer assim, né? Mas que desse um pano de fundo também, um pouco a respeito já da igreja no começo também, que ela já foi perseguida pelos romanos, né? Por outras culturas aí também, né? Exato. É isso aí, meus amigos. Então, a história da igreja, ela é recheada de perseguições, né? A igreja nasce em meio à perseguição. Se a gente for olhar, os profetas, antes da igreja, nós temos no Antigo Testamento, os profetas, a voz profética, a voz de Deus, ela sempre foi perseguida pelos homens em seus pecados, em suas iniquidades. Então você vê, os profetas foram cerrados ao meio, foram apedrejados, foram perseguidos, né, pelos reis e pelas pessoas iníquas, né, os pecadores, sempre perseguiram a voz de Deus. E não foi diferente com Jesus. Então Jesus foi perseguido pelos fariseus, saduceus, herodianos, perseguido pelos romanos, né? E Jesus foi crucificado. E Jesus disse aos seus discípulos, né? Assim como eles me odiaram, vão odiar vocês também. Por quê? Porque o homem em seu pecado, ele de alguma forma, ou ele se rende quando ele ouve a voz divina, ele tem algumas atitudes, né? Ou ele vai se render, vai reconhecer o seu pecado e vai se entregar e vai clamar por misericórdia, ou ele vai se revoltar e tentar apagar a voz de Deus, tentar destruir a voz profética, porque a voz profética vai mostrar o erro do ser humano. Então, no caso de Jesus, eles tentaram apagar Cristo, eles tentaram diminuir, eles tentaram acabar com a voz de Cristo. E assim também foi com a igreja, né? Eles perseguiram, a igreja nasceu em meio à perseguição. Começou a perseguição pelos próprios judeus, que perseguiram a igreja logo no começo, depois os romanos, né, o governo romano começa a perseguir a igreja, e assim foi, né, sempre na história da humanidade, a igreja sempre passa por perseguições, sejam elas perseguições de fato, físicas, com prisões, com mortes, com martírio, seja perseguições ideológicas, perseguições psicológicas, morais e de todos os tipos, a igreja sempre passou perseguições na história. Exatamente, nossa, e você falando assim, né, acho que não faltam exemplos, né, na Bíblia também pra gente ver a respeito disso, né, eu lembro de um agora também, por exemplo, Paulo foi expulsar o demônio de uma feiticeira, né, se não me engano na Macedônia, né, e deram uma escrava, né, e usava ela como uma adivinha, no caso, né, e os donos dela, no caso, não os proprietários, olha que absurdo, né, dessa escrava ficou irritado
e pediu para bater neles lá em praça pública. Foi uma coisa assim, né? Então, por fazer o bem, né? Sempre, né? Eles também pagaram um preço por isso, né? Exato, porque aquela mulher, ela possuía um espírito de adivinhação. E esse espírito de adivinhação dava lucro para os senhores daquela escrava. E quando o apóstolo Paulo expulsou aquele demônio que estava naquela mulher, então ela não conseguia mais fazer as suas adivinhações. E isso causou uma indignação por parte dos seus proprietários, que suscitaram um levante contra o apóstolo Paulo, acabou sendo preso, né, e tudo mais. Então, assim, você tem sempre, né, jogos de interesses que são contrários à voz de Deus. Então, a voz de Deus, ela não é bem-vinda para quem não quer se arrepender. A voz de Deus, ela é absolutamente bem-vinda para quem reconhece os seus pecados, quer mudar de vida e entende a sua condição de pecador e se rende ao Senhor. Mas para aquele que não quer mudar de vida, para aquele que está sujo e quer continuar sujo ou quer se sujar mais ainda, então para esse é conveniente de alguma forma tentar apagar a voz divina, tentar calar a voz divina, né? E por isso os profetas são perseguidos, assim como a igreja sempre foi perseguida na história e até hoje, né? A igreja é perseguida, né? Então você olha hoje aí, por exemplo, nos países, né, que nós temos aí comunistas, socialistas, nós temos uma perseguição à igreja. Vamos falar aí na ex-União Soviética, né? Na China comunista, onde os irmãos são obrigados a se reunir nas cavernas, são obrigados a se reunir, né, ocultamente. Por quê? Porque são perseguidos. Né? Em Cuba, né? Na própria Venezuela, os cristãos são perseguidos. País da América Latina, né? de linha socialista, sempre persegue a voz da igreja. Por quê? Porque para os socialistas, os comunistas, não é admissível outro Deus que não seja o Estado. O Estado se torna um Deus na vida da pessoa. E qualquer outro Deus é uma competição ao Estado. E quem é aquele que fala em nome do Estado? São os líderes. Então você pode ver que nos países socialistas, onde se passa uma imagem de um cuidado ao pobre, de uma questão igualitária nas questões sociais, nas camadas sociais, é uma bela de uma mentira. Por quê? Porque nos países socialistas você vai ver realmente a distribuição de renda. Qual é a distribuição de renda? Todo mundo miserável. E aonde está concentrada a renda? Está concentrada na mão do Estado. E quem é que gere a renda? É o líder máximo do Estado. Ele se coloca como Deus. E por isso ele persegue a igreja, porque a igreja prega que Deus não é César. Deus não é o Estado. Deus é muito diferente do Estado. Bacana. E isso tira o poder, né, Everson? É muito engraçado, porque lá você vê na Coreia do Norte, eu acompanho, eu gosto muito desses podcasts, desses youtubers de viagem, e aí teve um que visitou a Coreia do Norte e eles cultuam o corpo do líder morto lá, que eu não sei o nome também, John qualquer coisa. Uhum. Exato. E esse atual líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, né? Ele é cultuado como um deus. Inclusive, dizem alguns que tem até tem algumas informações que quando ele, por exemplo, sai na televisão lá com um estilo de cabelo, todo mundo tem que cortar o cabelo exatamente igual ele. Tem né? um manual de corte. Exato, manual de corte de cabelo. Por quê? Porque ele tem o controle absoluto sobre os seus escravos. São escravos do Estado. Né? E aí é inadmissível, então, uma religião, é inadmissível a palavra de Deus, é inadmissível a voz profética, porque a voz da igreja é a voz profética contra essas ditaduras, contra esse abuso, contra esse engano que são as políticas, né, estabelecidas. Exatamente. Eu queria emendar nessa pergunta, Everson, nessa temática, quero dizer, para fazer uma pergunta ligada a essa questão persecutória. Eu acho que talvez, né, a gente vê que a igreja vem sendo perseguida, a gente sabe que a igreja vem sendo perseguida desde os primórdios, né, como você e o Tarcísio bem colocaram agora há pouco. Mas a minha pergunta essa perseguição, ela acontece pela própria condição da igreja no momento, no sentido de que ela liberta as pessoas, em vários sentidos, né? No sentido do próprio libertar de Deus, dos fiéis verem
possibilidade além da vida da carne que eles vivem ali naquele momento, ou além dessa perseguição, existem forças espirituais, demoníacas que agem para que essa perseguição se mantenha durante muito tempo? Os dois lados. Então você tem, por exemplo, na questão da perseguição, a igreja é perseguida de várias formas. Em determinados lugares e em determinados tempos na história, a igreja é perseguida com prisões, né, com execuções e etc. Outros lugares e outros momentos na história, a igreja é perseguida pela mídia, a igreja é perseguida, por exemplo, quando se passa alguma coisa, se acontecer qualquer tragédia, a mídia, ela gosta de tragédia em geral, né? São como urubus numa carniça, né? Gostam de tragédia de alguma forma, né? Mas assim, quando a questão envolve a igreja, então os noticiários são muito mais enfáticos, né? Por quê? Porque é uma forma de destruir, né, o conceito da igreja. Por quê? Porque a igreja, ela prega a verdade de Cristo, que é contra a imoralidade, que é contra as práticas sexuais imorais, que é contra as atitudes que as pessoas fazem contra a vontade de Deus, e as pessoas que estão praticando essas coisas não querem ser questionadas, elas não querem ser acusadas, elas não querem mudar de vida muitas vezes. Então o que elas fazem? Elas perseguem a igreja. Então a igreja às vezes ela é perseguida de forma ideológica, ela é perseguida de forma moral, ela é zombada muitas vezes, os princípios cristãos, os princípios judaicos cristãos, da fé cristã, eles são zombados através de novelas, através de filmes, através de filosofias, através de ensino nas escolas, são zombados. É uma forma, por exemplo, vocês podem perceber que às vezes nas novelas, quando se tem um personagem na novela que está de acordo com a moral cristã, por exemplo, uma menina lá que é virgem, que não tem uma vida promíscua, essa menina é retratada na novela como uma pessoa bobinha, como uma pessoa ingênua, como uma pessoa despreparada para a vida, como uma pessoa que dá até pena dela. Agora, quando é um promíscuo, então ele é o legal, é o cara 10 que está na frente de tudo, é aquela uma que ganha toda. Então, ela é uma forma sutil de perseguição à moral que a igreja ensina e prega. Agora, obviamente, né, que nós não estamos esperando que o mundo que não conhece Cristo tenha o comportamento de Cristo, né? Então, eles sempre vão se opor ao comportamento de Cristo. É por isso que Cristo foi crucificado e é por isso que o Cristo disse que nós seremos odiados de todas as nações. Quando a igreja começa a se tornar muito simpática à mídia, é porque essa igreja desviou. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quando começa a falar muito bem da igreja, e é melhor ligar as antenas. Legal. Eu tenho um versículo aqui, né, que eu acho que a gente tinha até comentado anteriormente, que Jesus fala em João 15:20, né? Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior que seu senhor, e se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Então, acho que vai mais uma pergunta aí também nesse caso, né? Porque às vezes as pessoas fazem alguns recortes também e mostram a igreja sempre vencedora, e ela é também vencedora contra o inferno, contra as obras do inimigo. Ela, no final, com certeza, ela vai se reunir de novo, né, com Jesus, que é o noivo, né? Sim. A igreja é a noiva, né? Só que muitas vezes, para todas as situações, a igreja, às vezes, no geral, então algumas partes, algumas igrejas acreditam que o cristão nunca vai sofrer na vida nenhuma perseguição. Só prosperidade. Só prosperidade, então, né, não vai ter ali nenhum percalço. Olha, se você está em percalço, é porque você deve orar mais. Eu acho que você deve estar em pecado. Se você sofreu alguma situação, às vezes, de terceiros, né, porque a gente vive num mundo caído também, né? Então, às vezes, pode gerar ali uma frustração. O que você pode falar nesse ponto? Olha, esse pensamento é absolutamente enganoso, porque a própria Escritura diz que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Então, a perseguição é inerente
à igreja, porque a vida de santidade do servo de Deus, ela aponta o pecado de alguma forma. Se está todo mundo sujo, ninguém vê as diferenças. Agora, se está todo mundo sujo e entra alguém limpo no meio daqueles sujos, então aquele que está limpo vai destacar a sujeira dos outros, de alguma forma. Então, aquele que é lavado no sangue de Cristo, que é purificado pelo sangue de Cristo, ele se torna um incômodo para aquele que está sujo e não quer se limpar. Então acaba evidenciando. Então a igreja, ela sofre perseguição. Os irmãos sofrem perseguição. Sempre sofreram na história e sempre sofrerão. Obviamente que as perseguições elas tendem a se acirrar conforme vai chegando o fim dos tempos, porque o mundo está sendo preparado numa velocidade imensa para o reinado do anticristo. E o anticristo será o exponencial máximo de tudo aquilo que é contra Deus. Então, obviamente, ele odeia a igreja, porque ele vem no espírito de Satanás. Ele odeia a igreja e odeia tudo aquilo que fala em nome de Deus, que é a verdade de Deus. Então, a igreja sempre foi perseguida. Essa questão de dizer, não, que o cristão, ele vai viver do bom e do melhor nessa terra. Então, não é verdade. O cristão vai sofrer, sim, porque nós sofremos assim como os apóstolos sofreram, assim como a igreja inteira sofreu a vida inteira, os cristãos sofrem. Por quê? Porque eles não são do mundo. Jesus diz, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, porque amaria o que é seu. Mas como vocês não são do mundo, o mundo não vai vos amar. Então, o mundo não vai amar os cristãos. O mundo sempre vai perseguir o cristão. Agora, nós estamos falando de cristãos verdadeiros. Nós temos igrejas e igrejas. Nós temos igrejas que levam o nome de Deus, mas que estão prostituídas com o mundo, com o século. Até nos países comunistas você tem muitas vezes a igreja permitida pelo Estado. Como é a igreja permitida pelo Estado nos países autoritários, nos países de autoritarismo? Você vai ver a igreja corrompida, a igreja falando aquilo que o Estado quer que ela fale. Nós não estamos aqui para falar aquilo que o Estado quer que a gente fale. A gente não está aqui para falar aquilo que um político quer que a gente fale. A gente não está aqui para falar algo para agradar o judiciário, o legislativo de qualquer país que seja. Se o judiciário estiver contra a palavra de Deus, nós estamos aqui para desagradar o judiciário. Se o legislativo estiver contra a palavra de Deus, nós vamos desagradar o legislativo. Por quê? Porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Sempre foi assim. Os apóstolos disseram isso. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então nós não estamos aqui para agradar governo nenhum. Nós não estamos aqui para ser bem vistos por ninguém. Nós estamos aqui para falar a verdade do Evangelho e para viver Cristo Jesus. Doa quem doer e desagrade quem quiser. Sensacional, né? Exatamente. Bem interessante, né? É muito interessante essa questão, porque a gente vê que, aparentemente, com a mudança cultural no mundo, a igreja vem cada vez mais sendo perseguida. E eu queria ouvir um pouco da sua opinião em relação a isso. Você acha que ela vem se tornando mais perseguida, ou essa perseguição que já existia por conta das redes sociais, por conta da mídia, está se tornando mais aparente? Ou seja, nós, enquanto comunidade cristã, conseguimos compartilhar esses ataques, essas perseguições, essas tentativas de implementar coisas absurdas, como o assassinato de bebês no ventre das mães, né, o aborto, e outras coisas desse tipo. Bom, eu entendo assim que a igreja, ela sofre vários tipos de perseguição, como eu já disse. Então, às vezes, em certos períodos, é mais escancarada essa perseguição. Por exemplo, na época da igreja primitiva, até o ano 313, nós tínhamos a perseguição do Império Romano claramente contra a igreja. Então os cristãos eram jogados no Coliseu Romano para morrer pelas feras, comidos pelas feras. Os cristãos às vezes eram queimados em praças públicas. Então você tinha essa perseguição escancarada contra a igreja de Cristo Jesus. Mas eu entendo que o inimigo das nossas almas, ele percebeu que esse tipo de perseguição não conseguia calar a igreja. Porque quanto mais pessoas morriam, mais pessoas se convertiam, vendo a forma com que esses irmãos morriam, dando a sua vida por amor à fé a Cristo Jesus. Então, ele mudou a estratégia.
Então, hoje existe uma perseguição mais ferrenha que naquela época, porém de uma forma mais imiscuída, mais escondida, mais velada. Então, como acontece essa perseguição? É a perseguição ideológica, é a perseguição através de estabelecer conceitos sociais, culturais que parecem ser favoráveis à igreja, mas no fundo eles são perniciosos e contrários à fé cristã. É essa ideia de se passar uma ideologia, por exemplo, de um amor, olha, amor, o amor maravilhoso, o amor que vence, o amor que a igreja prega, só que não é o amor que a igreja prega, é um amor corrompido, é um amor doentio, é um amor que não fala de mudança, é um amor que aceita como está e viva como se quer. Então é um amor que não é o amor, fala em nome do amor, tem cara de amor, tem verbo amar, mas não significa o amor de Deus. Então o que o inimigo fez? Ele misturou conceitos cristãos maravilhosos da fé cristã, ele misturou com coisas erradas, deu uma roupagem cristã, e isso, de alguma forma, persegue a verdade. Por quê? Porque se você, é fato, é só você colocar nas redes sociais uma afirmação qualquer. Por exemplo, esses tempos atrás aqui, nós gravamos um podcast sobre o inferno. Quando foi para as redes sociais, aquele podcast sobre o inferno, as pessoas caíram já em cima. Imagina como uma pessoa aparentemente inteligente pode falar do inferno, como no século XXI, pessoas acreditando no inferno, que absurdo, o inferno é aqui na terra, é na sepultura. Por quê? Há uma perseguição, são pessoas que não é que estão pessoas que estão pegando a espada, na arma para nos matar, mas estão perseguindo conceitualmente, perseguindo culturalmente, perseguindo de alguma forma, zombeteiramente, dizendo contra as verdades do evangelho. Ora, se quiser saber sobre o inferno, é só ler os evangelhos. Jesus foi a pessoa que mais falou no inferno. E nós temos declaradamente o próprio Jesus, que é amor, disse assim: naquele dia muitos vão me dizer, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Eu lhes direi, apartai-vos de mim para o fogo eterno. O próprio Jesus falando. Não sou eu quem estou falando, é Cristo quem falou isso. Ele vai falar isso. Ele vai falar para as pessoas: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então, assim, veja o que acontece. Nós temos hoje uma perseguição ideológica, uma perseguição filosófica, teológica pervertida, que, ao mesmo tempo que veste uma roupagem cristã, não é cristã. E ela persegue aqueles que são verdadeiramente cristãos. Quando você traz uma fala verdadeiramente cristã, ela é imediatamente bombardeada e rechaçada na internet, nos meios de comunicação. Ela é rechaçada, ela é chamada de retrógrada, ela é chamada de fundamentalista, porque são termos pejorativos que vão tentar, de alguma forma, destruir aquele conceito. Então, se você faz um conceito, por exemplo, você fala alguma coisa sobre uma moral cristã, você é chamado de fundamentalista. Não, fundamentalista é radical, é intolerante. Intolerante agora é a palavra da vez, né? Intolerante, simplesmente porque você estabeleceu e disse: não, eu acredito assim, eu acho que isso é errado, eu acho que aquilo não está certo. Quando você fala isso, você é bombardeado. Esse é um tipo de perseguição. E é uma perseguição mais perniciosa do que aquela perseguição que queimava as pessoas nas praças públicas. Por quê? Porque aquela perseguição era declarada como uma perseguição, uma guerra declarada. Aqui não. Aqui acontece uma perseguição cultural, acontece uma perseguição teológica, ideológica, filosófica, mas sobre uma roupagem. Não, nós estamos falando em nome do amor de Deus. Né? Nossa, você fez eu lembrar de uma coisa também, acho que a gente está caminhando daqui a pouco, já para o final desse episódio. Uau! Mas assim, como passar rápido, né? E é muito bom esse assunto mesmo, mas você fez lembrar, por exemplo, dessa estratégia dos inimigos, no caso, do inimigo do ser humano, em mudar a rota, né? Me lembra aquele livro também de C.S. Lewis, né? Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, né? Então, realmente, eles vão testando, né, algumas coisas que vão, ao longo do tempo, né, sendo mais eficientes ali,
contra os cristãos, né? Mas é um adendo só pra gente falar. Exatamente. Um pouco, né? Eles não venceriam sem entrar dentro da igreja. Exato. É. Eles estão como sanguessugas, né, infiltrados dentro, e a gente não sabe. Se você não pode ir contra um exército, una-se a ele. Então ele se une ao exército sem ser transformado, e ali ele detona o exército por dentro, né? Aliás, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz é um livro fenomenal do C.S. Lewis, que eu indico, todo mundo deveria ler essa literatura fenomenal. Exatamente. Fica aí a dica de livro que o pastor Everson acabou de dar. Acho que vale a pena você anotar, registrar aí no seu bloco de notas, porque nós estamos chegando ao final desse episódio, né? Então, antes de encerrar, eu gostaria de convidar você que nos assiste também a compartilhar esse episódio com os seus colegas. A gente está aqui produzindo esse conteúdo de qualidade com uma pessoa sapientíssima, né? Que é o nosso mestre, pastor, teólogo Everson, e que nos ajuda a compreender e também te ajuda a compreender melhor essas temáticas. Então não se esqueça de se inscrever nesse canal, de deixar seus comentários. Então é importante que você diga pra gente se a gente está conseguindo responder as suas dúvidas, se a gente está colaborando com a sua evolução em relação a Deus. E compartilhe esse episódio. E se você sabe que o seu colega gosta de ouvir na versão áudio, esse podcast também está disponível no Spotify e outros distribuidores como o Google Podcast. Gente, muito obrigado, Tarcísio. Obrigado, você foi um quer prazer. adicionar mais alguma coisa aí? Não, acho que foi muito bom. Acho que a gente tem aí esse lembrete mesmo que o Léo falou, né? De ficar ligado aí para os próximos episódios, né? Que vai ser super legal. Obrigado, Everson. Até mais, gente. Deus abençoe.